Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a parte 5 de estatística que eu estou devendo para vocês, né? Com um bom tempo que a gente não coloca o vídeo. Então, a gente criou agora a parte 5 de estatística, nós vamos falar sobre controle estatístico do processo, né? Então, vamos compartilhar a tela aqui. Aqui. Então, pessoal, só revisando as aulas anteriores, né? Nós falamos sobre desvio padrão e média. Agora nós vamos falar sobre uma aplicação básica, que é o controle estatístico do processo. O que é esse controle estatístico do processo? Esse controle estatístico do processo é você controlar um processo de vendas, um processo de produção, um processo de horas, de entrada e saída de funcionário, enfim. Conta de luz, dá para ter uma aplicação também em controle nesse controle do processo de luz, do consumo de energia elétrica. Então, ele é muito importante. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é montar aquela tabela que nós criamos lá, né? Que nós falamos, que essa aqui é uma tabela de exemplo que eu tenho aqui, né? E depois vamos pegar no Excel para explicar a fórmula. Essa aqui é a tabela exemplo. Aqui, no caso aqui, eu estou usando um controle de horas, né? Então, é uma horas de produção. A gente pegou essa produção aqui, como que ela está variando, o tempo de produção em cada processo. E aí nós levantamos a média desse processo. Em cima da média, nós calculamos o desvio padrão. Lembra das aulas anteriores? Eu peço que vocês acompanhem estatística 1, 2, 3 e 4. E aí agora a gente calculou limite superior de controle e limite inferior de controle, né? Em cima disso, Em cima disso nós chegamos nesse gráfico que é o controle, né? Que é o controle que nós temos do processo. E esse controle do processo ele gerou essa curva. Você vê que essa curva, essa essa tendência que tem aqui, ela fica bem no meio do processo. Deu aquele arredondou para 3,5 no gráfico, né? Mas a gente nota que está controlado o seu processo. Meu processo está controlado. Ele está no meu limite de controle, que a minha média é igual ao meu limite de controle, tá? Então agora vamos para a planilha de Excel. Vamos ver a planilha de Excel rapidamente. Então, aqui na planilha de Excel, eu vou explicar para vocês, ó. Isso aqui é a minha média, né? Minha média. Deixa eu apagar aqui, não ficou legal. A, a, a minha média, lembra da fórmula da média, né? Que é o x igual a somatória, né? Do, de, do evento, x1, né? xi, perdão, dividido pelo número de eventos. Os eventos são esses daqui, né? 1, 2, 3, 4. Aí eu calculei a média aqui, ó. Calculei a média, certo? Com o cálculo da média, aí eu calculo o desvio padrão primeiro. Lembra da formulazinha do desvio padrão que a gente colocou lá, né? Que é x i menos x médio dividido por n, né? Tudo isso aqui é ao quadrado, raiz, né? Vocês lembram disso? Então, eu calculei aqui o desvio padrão. Então, eu tenho no meu processo 3, vamos arredondar, está 44, a gente põe 3,45, né? Seria esse meu processo, mais ou menos, o meu desvio padrão, vamos arredondar, 0,31. Então, esse aqui seria se eu colocar numa folha de processo ou
ou no meu trabalho, ou na minha contagem de horas, ou conta de luz, enfim, a esses exemplos que eu dei, você vai falar, bom, eu tenho minha média é 3,45, ela pode variar para cima mais 0,31 e para baixo menos 0,31, que seria o limite inferior de controle e o limite superior de controle, tá? E a minha média, essa minha média aqui, seria o meu limite de controle, certo? Então, é basicamente isso, tá? Então, diante dessa explicação, nós vamos ver agora algo mais. Nós vamos levantar como que nós calculamos o limite superior e o limite inferior. Então, o limite superior de controle é igual o limite de controle mais 3, né, vezes o desvio padrão, que é o sigma aqui. Por que 3, né? Porque 3, a gente vai fazendo uma distribuição normal de uma curva com o limite de controle, você vai ter 3 sigmas para a direita e 3 sigmas para a esquerda. Então, partindo desse pressuposto, o limite inferior de controle, ele é o limite de controle. Pessoal, lembrando que o limite de controle, ele é igual à média, tá? Menos 3 vezes sigma. Então, essa é a fórmula, entendeu? O sigma, nós sabemos que o sigma é o nosso desvio padrão, certo? Ok? Então, isso é fácil de você fazer esse levantamento. Você pode usar isso aqui em vários processos do seu trabalho, da sua empresa, aonde você achar necessário, tá? Essa planilha vai ser disponibilizada mais para frente no site, nós estamos criando o site. Por isso que é muito importante você clicar, dar o like, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo para que o canal cresça, para que a gente consiga criar o site e trazer mais informações para vocês, tá? Só para entender aqui, que a gente vai falar sobre isso também mais para frente, sobre distribuição normal, na nossa aula de estatística, só para vocês entenderem o que eu estou falando, esse gráfico aqui, ó, que é o limite de controle, onde nós estamos, que esse aqui é o nosso limite de controle, aqui é o limite superior de controle, e esse aqui é o limite inferior de controle, ele vai dar aquele sino lá que eu te falei. Ele vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? E aqui é a média. Só para vocês entenderem. Isso aqui é uma distribuição normal. Então nós vamos falar sobre distribuição normal mais para frente, tá? Mas primeiro vocês têm que ter esses conceitos aqui de desvio padrão e de média na cabeça. Você tem que dominar isso daí, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Eu agradeço aí a oportunidade de vocês. Vamos para a aula de estatística 6, número 6. Eu quero que vocês curtam o site, perdão. Quero que vocês curtam aí o nosso vídeo. É muito importante vocês compartilharem, é muito importante vocês dar o like, ativar o sininho para que a gente cresça. O canal crescendo, a gente vai trazendo, vai melhorando mais ainda, cada vez mais o nosso trabalho, nós vamos ampliando mais ainda, vamos trazer mais gente, mais especialistas para a nossa área, tá? Muito obrigado, então, a vocês. Tenham um bom final de tarde, um bom final de manhã, ou então tenham um bom dia.